Naquela noite, a chuva caía intensa sobre o pequeno vilarejo. Rosa observava pela fresta da janela enquanto seu pai, João, conversava com um homem alto e calado, Tobias, o fazendeiro solitário. Cada gota que caía parecia pesar mais sobre os ombros da menina. O coração dela acelerava e a respiração ficava presa na garganta. Algo terrível estava prestes a acontecer, e ela sabia. Eu pago agora, e levo amanhã cedo, disse Tobias, com a voz rouca, misturando-se ao barulho da tempestade. João assentiu, sem conseguir olhar para Rosa. Ele segurava as mãos trêmulas sobre as moedas que seriam entregues ao fazendeiro. Sua decisão havia sido tomada, por mais dolorosa que fosse. Rosa sentiu o mundo desabar em instantes. A noite inteira passou em silêncio, com a chuva se tornando uma testemunha muda da entrega de sua vida a um desconhecido. Na manhã seguinte, a carroça de Tobias aguardava diante da porta da casa. Rosa subiu sem olhar para trás, com uma pequena mala nas mãos e o coração apertado. O portão da casa desaparecia no horizonte, e a chuva lavava as lágrimas que ninguém enxugava. O pai, em silêncio, não apareceu. O adeus era invisível, mas cortava mais profundamente que qualquer palavra. A fazenda de Tobias ficava isolada entre colinas secas, cercada por árvores retorcidas e campos que pareciam mortos. Cada porta rangia ao ser aberta, cada passo ecoava pelo silêncio pesado da casa. Nada ali lembrava alegria. Não havia risadas, apenas o vento, o render da madeira e o tilintar das ferramentas deixadas sobre a mesa. Rosa absorvia cada detalhe, tentando entender o novo mundo em que estava inserida. Tobias a observava com atenção. Seus olhos não eram hostis, apenas cautelosos. Ele conhecia a solidão e sabia que qualquer movimento em falso poderia afastar aquela menina que, de algum modo, poderia transformar a monotonia de sua vida. Rosa se movia com cuidado, tentando não quebrar a rotina austera que o fazendeiro havia estabelecido. Enquanto Rosa se adaptava à nova vida, João permanecia no vilarejo, esmagado pela culpa. Cada vizinho murmurava sobre o homem que havia vendido a própria filha. Ele escrevia cartas que nunca enviava, sempre começando com o mesmo pedido de perdão: Rosa, me perdoa, eu só queria te ver viva. A vida dele se tornava cada vez mais vazia, enquanto a culpa corroía cada instante de sua existência. A menina começou a se familiarizar com a rotina da fazenda. Alimentava os animais, limpava o celeiro e aprendia a acender a lenha do fogão. Cada tarefa, embora simples, era um teste silencioso que Tobias observava com olhos atentos. A cada dia, a distância entre medo e confiança se estreitava, ainda que Rosa não pudesse esquecer que havia sido entregue. Um detalhe chamou sua atenção: um pequeno túmulo no quintal, com o nome Ana gravado. Ela sentiu um aperto no peito. Tobias desviou o olhar, mostrando que algumas histórias permaneciam enterradas. Rosa percebeu que a vida naquela casa era feita de silêncio, dor e segredos que precisavam ser respeitados. E assim, enquanto o sol se punha, Rosa começava a compreender que sua nova realidade não era apenas um castigo ou um abandono. Havia algo mais profundo, um espaço onde aprendizado, disciplina e compreensão lentamente criariam laços invisíveis entre ela e o homem que, por fora, parecia distante, mas por dentro, carregava cicatrizes do passado. Os dias se passaram lentamente, e Rosa começou a se acostumar com a rotina da fazenda. Cada amanhecer trazia novas tarefas: alimentar os animais, varrer o celeiro, cuidar da lenha e aprender a lidar com ferramentas que jamais tinha visto antes. Tobias observava cada gesto, corrigindo com paciência, nunca com raiva. A menina começava a perceber que, apesar da austeridade, havia um cuidado silencioso por trás de cada ação dele. O medo inicial deu lugar a uma curiosidade contida. Rosa queria entender quem era Tobias, aquele homem que vivia sozinho, carregando uma solidão que parecia quase palpável. Ela notava que ele raramente sorria, mas cada gesto era pensado, cada olhar tinha uma intenção. Aos poucos, a rotina se transformava em aprendizado, e a menina se sentia menos deslocada. Enquanto isso, no vilarejo, João continuava a viver atormentado pela culpa. Cada dia longe da filha pesava mais, e cada passo que dava pelas ruas parecia mais difícil que o anterior. Ele escrevia cartas, nunca enviadas, que começavam sempre da mesma forma: Rosa, me perdoa, eu só queria te ver viva. A consciência de seu erro corria por suas veias como um veneno lento, e ele se perguntava se algum dia Rosa o perdoaria. Na fazenda, Rosa começou a notar detalhes que revelavam a dor de Tobias. Nas tardes silenciosas, ele caminhava até o túmulo de Ana e tocava a terra com delicadeza. O nome gravado na lápide parecia esconder segredos que ela ainda não podia compreender. Cada toque dele era um lembrete de perda,
mas também de humanidade. Rosa sentiu que havia uma conexão silenciosa entre eles, uma ponte construída por dor e compreensão. Com o passar do tempo, pequenas rotinas começaram a criar laços. Tobias ensinava Rosa a plantar sementes, cuidar dos animais e preparar a comida. Cada gesto, embora simples, transmitia confiança e responsabilidade. A menina começava a sentir que, apesar da solidão e da rigidez, aquele homem não era um inimigo, mas alguém que havia perdido tudo que amava e agora via nela uma chance de reconstrução. Mas a tensão não tardou a surgir. O passado, que Rosa tentava deixar para trás, encontrou formas de se infiltrar na fazenda. Ela se aproximava do túmulo de Ana com frequência, sentindo que precisava entender o que acontecerá. Tobias, percebendo a curiosidade dela, permaneceu firme, mostrando que havia limites que não poderiam ser ultrapassados. A disciplina e o respeito eram fundamentais, e a menina começou a compreender que nem toda história podia ser desenterrada. Enquanto a rotina avançava, a relação entre Rosa e Tobias se transformava em algo mais profundo. Ela aprendia a lidar com o silêncio dele, entendendo que cada gesto era um convite à confiança. E ele, por sua vez, começava a enxergar na menina uma esperança que há muito tempo não sentia. O laço que se formava não era apenas de necessidade ou sobrevivência, mas de compreensão mútua. No vilarejo, a situação de João se tornava cada vez mais crítica. Ele se isolava, sufocado pela culpa, e cada carta escrita para Rosa se tornava mais um grito silencioso de arrependimento. A ideia de perder a filha para sempre pesava em cada decisão, e ele se via incapaz de corrigir seu erro. A tensão emocional entre pai e filha criava uma linha invisível que se estenderia até o clímax da história. O ápice da tensão começou a se formar quando Rosa percebeu que a solidão de Tobias não era apenas escolha, mas consequência de uma tragédia antiga. Ela sentia que precisava compreender, mas também respeitar o silêncio dele. Cada gesto de cuidado, cada tarefa cumprida, era uma peça no quebra-cabeça que lentamente construía a confiança entre os dois. E assim, o segundo bloco da história se encerra com Rosa aprendendo a viver naquele espaço silencioso, ainda assombrada pelo passado, mas começando a entender o peso da solidão e da perda. Ela começava a perceber que, apesar de tudo, havia um fio de esperança que conectava sua vida à de Tobias, uma esperança que seria testada nos dias que viriam. O perigo inesperadamente se aproximou da fazenda. Homens do vilarejo, sabendo que Rosa estava sob os cuidados de Tobias, chegaram exigindo que a menina fosse entregue. O vento carregava o cheiro da tensão enquanto Tobias se posicionava entre ela e os visitantes, firme e determinado. Rosa sentiu o medo subir a garganta, mas também a coragem de quem aprendeu a confiar naquele homem austero. A disputa não demorou a se tornar física. Tobias lutou para proteger Rosa, sofrendo ferimentos enquanto impedia que os invasores a levassem. A menina tentou ajudá-lo, mas foi empurrada, caindo sobre a terra molhada, o coração disparado. O confronto se transformou em um teste de coragem e resistência. Cada gesto de Tobias mostrava que, apesar de sua aparência severa, ele era capaz de sacrificar tudo para proteger quem amava. "Você me devolveu algo que eu achava perdido, o direito de cuidar de alguém", disse Tobias, com dificuldade, segurando a mão de Rosa. A tensão atingiu seu ápice, e a decisão de Rosa tornou-se crucial. Ela precisava agir para salvar tanto a si mesma quanto Tobias. Sem hesitar, correu em direção ao vilarejo para buscar ajuda. Cada passo era uma mistura de medo, esperança e determinação. A chuva caía sem piedade, e a cada respiração, o coração batia com mais força, lembrando-lhe que o tempo era inimigo e aliado ao mesmo tempo. Ao chegar ao vilarejo, Rosa encontrou João, seu pai, caído e muito fraco. Ele tentava se levantar, mas mal conseguia falar. O arrependimento transbordava de cada gesto. "Eu te vendi, para te salvar, Rosa, não para te perder", murmurou João, a voz trêmula. Rosa, apesar da dor e do ressentimento, segurou sua mão. O perdão emergiu sem palavras, apenas com o toque e o olhar. Era um momento silencioso, intenso e transformador. A culpa de João começou a se dissolver, mas ele ainda precisava enfrentar a realidade de que muitas consequências não poderiam ser revertidas. Enquanto isso, na fazenda, Tobias aguardava, ferido, a volta de Rosa. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele pensava nas escolhas que fez e nos erros do passado. A solidão que sempre o acompanhou agora estava prestes a ser quebrada pelo vínculo que se formara com Rosa. Era a primeira vez em anos que alguém dependia dele, não por obrigação, mas por confiança e afeto genuíno. Quando Rosa retornou com ajuda, os homens recuaram. Tobias, embora ferido, levantou-se e olhou para ela.
O alívio e a gratidão entre os dois criavam um vínculo que transcendia palavras. O respeito e a confiança se consolidavam, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, a coragem e o amor podiam transformar destinos. Nos dias seguintes, Rosa cuidou de Tobias, auxiliando nos ferimentos e fortalecendo o laço entre eles. A solidão da fazenda se tornava menos opressiva, preenchida pelo cuidado mútuo e pela presença de quem se importava. Cada gesto de Rosa era uma prova de que, mesmo após tanto sofrimento, a vida ainda podia florescer. O reencontro com João trouxe outro tipo de tensão, mais emocional do que física. Ele estava presente, mas frágil, consumido pela culpa e pelo medo de perder a filha para sempre. Rosa percebeu que o perdão não era apenas um ato de libertação para ele, mas também um passo para a própria libertação dela. Aceitar que seu pai havia errado permitiu que ela continuasse a construir sua vida, não mais marcada pelo abandono, mas pelo aprendizado que cada experiência trouxe. A narrativa chegava a um ponto crítico. Tobias, ainda frágil, reconhecia que seu mundo estava mudando. Rosa não era mais apenas uma menina entregue por circunstâncias. Ela se tornará alguém essencial em sua vida, uma luz que iluminava a solidão que o acompanhava há tanto tempo. Cada olhar trocado, cada gesto de cuidado, consolidava a confiança mútua e preparava o terreno para o clímax emocional da história. E assim, o terceiro bloco termina com a tensão máxima resolvida, o vínculo entre Rosa e Tobias fortalecido, e a aproximação do momento final que transformaria para sempre suas vidas. O perigo externo havia passado, mas o desafio interno, de aceitar perdas, reconstruir vínculos e enfrentar a dor do passado, permanecia, preparando o caminho para o desfecho emocionante que viria a seguir. De volta à fazenda, Tobias estava à beira da morte. Seus ferimentos das últimas semanas deixaram seu corpo frágil, mas o espírito ainda carregava a firmeza de sempre. Rosa segurava sua mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. O silêncio da fazenda agora era carregado de emoção. Cada instante parecia prolongar a despedida iminente. Não chore, menina, você trouxe luz para esta casa, disse Tobias, com a voz baixa, quase um sussurro. Rosa sentiu o peso da perda se aproximar, mas também a certeza de que aquele homem havia transformado sua vida. A solidão que ele carregava havia sido compartilhada, e ela agora levava consigo as lições de cuidado, coragem e amor que ele deixava como legado. No último suspiro, Tobias sorriu suavemente, os olhos se fechando com paz. O silêncio tomou o lugar da dor, e a fazenda, que antes ecoava tristeza e solidão, agora parecia um espaço de memória e aprendizado. Rosa, sozinha, percebeu que carregava não apenas a responsabilidade, mas também o privilégio de continuar o que ele havia começado. Meses depois, Rosa descobriu que Tobias havia deixado toda a fazenda em seu nome. Entre as instruções, uma carta escrita à mão explicava tudo. A solidão me tirou tudo, mas Deus me devolveu o amor através de você. Cuide das meninas, da terra e do que construímos juntos. O mundo pode ser cruel, mas você pode transformá-lo. Ela transformou a fazenda em abrigo para meninas órfãs. Cada canto que antes guardava silêncio e dor agora era preenchido por risadas, aprendizado e esperança. Rosa ensinava as meninas a plantar, cuidar dos animais, cozinhar e, principalmente, valorizar a coragem e o respeito mútuo. A vida da menina que havia sido entregue como mercadoria agora se tornava exemplo de transformação. Cada sorriso, cada gesto de cuidado, cada momento de aprendizado era um tributo ao homem que a protegera e lhe mostrará a força do amor silencioso. O pai de Rosa, João, retornou ao vilarejo recuperando-se da doença e carregando consigo o perdão da filha. Ele observava de longe a transformação que a menina havia promovido na fazenda. Cada vez que via as meninas correrem pelos campos, sentia a reparação do erro e a possibilidade de redenção. A culpa ainda estava presente, mas agora temperada pelo perdão e pela reconstrução do vínculo perdido. Rosa, olhando para o horizonte, refletia sobre tudo o que acontecerá: a venda, a solidão, a dor, a coragem, o perdão e a transformação. Cada experiência havia deixado marcas, mas também havia moldado sua força. Ela sabia que a vida não seria sempre fácil, mas entendia agora que o amor verdadeiro, mesmo vindo de erros e sacrifícios, poderia salvar e transformar. Às vezes, o amor não vem do jeito que esperamos. Vem disfarçado de sacrifício, de silêncio, de escolhas que doem. Nem sempre quem erra deixa de amar. Às vezes, o erro é o único jeito de salvar alguém que se ama. O vento soprava pelas árvores, carregando o cheiro da terra e das flores recém-plantadas. A fazenda, que antes simbolizava abandono e solidão, agora era um lugar de vida, esperança e aprendizado. Rosa se tornou um farol para aqueles que, assim como ela, precisavam de proteção e orientação. Cada gesto, cada decisão,
Cada ensinamento transmitido era um eco daquilo que Tobias havia confiado a ela. A história terminava, mas a lição permanecia viva. A dor, o perdão e o amor coexistiam em equilíbrio delicado, mostrando que mesmo os erros mais profundos podem resultar em redenção e transformação. Rosa, agora adulta, entendia que a vida é feita de escolhas, e que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem de cuidar do próximo pode gerar milagres silenciosos. O ciclo da dor havia se transformado em aprendizado. A fazenda não era mais apenas um lugar físico, mas um símbolo de esperança e superação. A menina que fora vendida havia encontrado seu caminho, reconstruindo a vida daqueles que precisavam, carregando consigo o legado do homem solitário que a acolheu, a ensinou e, silenciosamente, a amou. E assim, a história de Rosa e Tobias encerrava-se não com tristeza, mas com emoção, inspiração e reflexão, deixando uma mensagem clara: o amor pode nascer do sacrifício, a esperança pode surgir da dor e, mesmo quando tudo parece perdido, é possível transformar o passado em força para o futuro.